Bom dia, irmãos. Desejo que a graça e a paz do Senhor esteja dominando os vossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, vamos fazer a leitura dos versículos 35 a 41. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, por favor. Marcos 4, 35 a 41. Desde já vou dar o título da nossa mensagem: Um gigante chamado medo. Um gigante chamado medo. Deu para gravar? Muito bem. Os versos 35 em diante, até o 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos a Deus. Deus gracioso, Deus majestoso, Deus misericordioso. Eis o teu povo aqui, Senhor, desejoso de ouvir a tua palavra. Foi tu, ó Senhor, que na tua providência trouxestes cada um nesta manhã. Tu que és conhecedor dos corações, da intimidade, dos problemas, tu conheces perfeitamente aquelas almas que estão aqui e que estão temerosas nesse instante, com medo do presente, com medo daquilo que vislumbra lá no futuro. E nós pedimos ao Senhor que tu, com o teu Espírito, aquele Espírito consolador, console o teu povo nesta manhã, dando ânimo, dando força, dando coragem, fazendo, ó Senhor, com que o teu povo olhe para ti e supere todo o temor, que esse gigante caia por terra nesta manhã, Senhor. Aquilo que tem desestruturado, desorganizado as vidas, desestabilizado, Senhor, os corações, as personalidades. Que haja agora uma intervenção do teu Espírito, Senhor, fazendo com que a tua palavra penetre os corações. E essa palavra, Senhor, venha gerar a fé necessária para que o teu povo creia nas tuas promessas e lance fora todo medo,
Assim te rogamos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um gigante. Muito bem. Olha, o nosso texto, esse texto que eu li aqui, ele mostra um episódio de medo. A palavra medo não aparece, mas tudo o que se pode dizer de medo está aqui. E vejam como a coisa começa. Leiam comigo o versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, olha, preste atenção nisto, sendo já tarde, isto é, próximo do anoitecer, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. A ordem é clara aqui, é ou não é? Passemos para outra margem. E o que acontece enquanto atravessavam o mar? Uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo d'água o barco. É isso que diz o versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Agora eu quero que vocês imaginem a cena. Quase ao anoitecer, eles são assolados por uma tempestade e o barco está enchendo de água, prestes a afundar. E no verso 38 aqui nós temos agora um sentimento de terror. Veja, e Jesus estava na popa. Jesus estava exausto, tinha passado o dia inteiro ensinando, talvez nem tenha tido tempo sequer de fazer uma refeição, e ele está dormindo sobre o travesseiro. E esse travesseiro aqui não é que Jesus andasse com um travesseiro debaixo do braço, é o lugar acolchoado onde o timoneiro sentava, né? E este homem está cansado, ele está dormindo, e agora ele tem que ouvir as queixas daqueles a quem tanto se dedicara. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, mestre, não te importa, nós vamos morrer, nós estamos morrendo, e o senhor fica aí tranquilo, deitado. Aqueles homens estavam atemorizados. Assim como nós também ficamos atemorizados diante das tempestades da vida. Irmãos, o medo é como uma moeda. Ele tem os dois lados. O lado benéfico e o lado desestruturador da personalidade. De forma benéfica, o medo induz a um instinto de preservação. De forma benéfica, é ele que produz o sentimento de sobrevivência. Por exemplo, nós vamos andando pela rua e de repente ouvimos uma buzina de um carro e logo damos um salto. Então, quantas vezes o susto, que é reflexo natural do medo, né, é o responsável pela preservação da nossa vida. No entanto, assim como o medo pode ser benéfico, aguçando o sentimento de preservação, o medo também pode ser desestruturador, deixando a pessoa completamente desequilibrada, deixando a pessoa em estado de pânico. E o pior é que às vezes esse pânico, esse medo é injustificado. Portanto, queridos, visto que o medo é uma realidade que acomete todos os seres humanos, ninguém aqui está isento deste gigante, né? Ninguém aqui está isento do medo. Então, diante dessa realidade, é que nós vamos analisar esse texto
de Marcos 4, 31, de 35 a 41, e nesse texto que nós vamos analisar, eu quero chamá-los para ver duas coisas, só duas coisas, porque o tempo não permite ir além. E as duas coisas que eu quero analisar com os irmãos é o seguinte: é como o medo surge e como superar o medo. E eu quero fazer essa análise aplicando essas coisas às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar como o medo surge. E muitas vezes o medo surge repentinamente. É isso que está aqui no versículo 37. Nós lemos assim: levantou-se grande temporal. Eu quero que vocês percebam que quando os discípulos partiram, o tempo estava bom. Mas repentinamente, eles foram alcançados por uma imprevista tempestade. E para dificultar as coisas, essa tempestade os alcançou quando estava escurecendo, o que é muito mais difícil. Você não tem agora uma visão correta das coisas. Então vejam, os discípulos partiram com tudo bem, e de repente a coisa já não está mais bem assim. Então, irmãos, no plano eterno de Deus, uma tormenta estava programada para se levantar e quebrar aquele tranquilo cruzeiro daqueles irmãos. As circunstâncias mudaram sem que eles desejassem e sem que eles estivessem controle sobre a situação. Aí eu faço uma pergunta: não sucede assim conosco, muitas vezes, de estar tudo sob controle, tudo planejado, tudo organizado, e de repente surge um imprevisto? Quando menos esperamos, tudo muda. Deus intervém na nossa rotina, quebrando a normalidade e trazendo assim uma repentina tempestade num dia que parecia ser um dia de calmaria. E isto nos causa também muito medo. Por exemplo, você vai ao médico fazer exames de rotina, exames rotineiros, e houve ali uma declaração: olha, isso aqui é uma suspeita, pode ser um tumor. O que é que você imagina logo? Pode ser um tumor maligno, né? Aí eu pergunto: e como é que você volta para casa? Com um sorriso? Como fica com um acontecimento tão repentino? A resposta, sabe qual é? Você fica com medo, com muito medo, ao ouvir essa notícia. Irmãos, o medo não manda recado, tipo assim: olha, eu vou aparecer na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, prepare-se emocionalmente, porque eu estou chegando. Seria bom, né? Se as coisas fossem assim. Mas a vida não é assim. Quando menos esperamos, tudo muda. As tempestades da vida, que vêm de variadas formas, algumas vezes nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Irmãos, para mim, isso é a coisa mais difícil. Vejam por quê. A coisa mais difícil nesses momentos é que essas tempestades inesperadas transformam cenários domésticos em lugares
ameaçadores. Vejam como isso é real na vida daqueles discípulos. O mar da Galileia, aquele mar que eles estão navegando, era um lugar muito conhecido daqueles irmãos. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele lago, cada centímetro daquele lago. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando as suas redes, vezes sem fim. Ali era o lugar do seu ganha-pão. Mas agora eles estão em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. E assim acontece conosco, irmãos. Muitas vezes, as tempestades mais difíceis que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes. Nem essas tempestades trazem coisas novas. Elas nos apanham exatamente naquilo que é ordinário, naquilo que é o comum da nossa vida. E quando ela chega, ela coloca tudo de cabeça para baixo. Por exemplo, é o esposo ou a esposa que foi fiel tantos anos e de uma hora para outra, sem razão de ser, dá uma guinada e se transforma numa pessoa amarga, numa pessoa agressiva e abandona o casamento para viver uma aventura com outra pessoa, deixando o cônjuge ferido e os filhos amargurados. Às vezes, é o filho obediente que resvala os pés e transforma-se numa pessoa agressiva, irreverente, dissimulada com os pais e revoltado com a igreja. Outras vezes é o filho que inesperadamente se envolve com coisas que não deveria se envolver. Ou uma filha adolescente que de repente aparece grávida. Ou um exame de rotina que surpreendentemente revela uma doença grave. Ou aquele inesperado acidente que deixa sequelas terríveis, profundas na sua vida. Essa é a realidade, irmãos. As crises maiores que enfrentamos advêm daqueles lugares onde nos sentimos mais seguros. Irmãos, a coisa mais difícil nestas horas é constatarmos que estas tempestades não são administráveis. Que elas são maiores que as nossas forças. Vejam aqui o exemplo dos discípulos. Eles se esforçaram ao máximo para contornar o problema, para saírem ileso da tempestade. Mas eles não puderam enfrentar a fúria do vento. Seus esforços não puderam vencer o problema. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver. Olha, irmãos, talvez uma das coisas mais desagradáveis para o ser humano seja essa sensação de que ele não está no controle da sua vida. De que ele não está traçando o rumo da sua vida. Ele sabia para onde ia, tinha tudo nas mãos e agora não tem mais. De uma hora para outra, aconteceu algo que mudou completamente a sua vida. Como esta situação é incômoda. A vida pode mudar de um momento para outro. Talvez você esteja passando por essa experiência. Algo que veio assim e transtornou a sua vida de uma hora para outra.
Repentinamente você foi alcançado por uma tempestade. Talvez você esteja passando por isso. Se não está, dê graças a Deus. E prepare-se, porque um dia isso pode acontecer, essa tempestade pode bater na tua porta. Mas não é só isso. O versículo 38 mostra também outra faceta do medo. Além do medo aparecer repentinamente, ele também surge de forma ameaçadora. Vejam o versículo 38. A palavra dos discípulos é esta aqui, olha. Mestre, não se te dá que pereçamos? Em outras palavras, eles estão dizendo: mestre, a morte está batendo na nossa face. Como o Senhor pode estar dormindo? Não lhe importa se formos tragados pelas profundezas do mar? Palavras duras ditas a Jesus. É ou não é, irmãos? Mas não julguemos esses homens com dureza. Devemos nos lembrar que quando estamos assolados pelas tempestades da vida, também falamos coisas das quais mais tarde nos arrependemos. Esses homens estavam debaixo de tensão, sob tensão. Não era fácil para eles conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. Justamente eles que tinham deixado tudo por amor a Cristo. Eles tinham deixado os barcos, as redes, as famílias, por amor a Cristo. E eles entraram naquele barco, obedecendo a uma ordem expressa de Cristo. E mesmo assim, em toda a obediência, eles estão enfrentando uma tempestade. Vejam, eles estavam no centro da vontade de Deus, e ainda assim enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar. Aqui não é nenhuma questão de desobediência. Eles estão fazendo simplesmente aquilo que Jesus mandou fazer. Entrem no barco e atravessem para outra margem. E mesmo assim, enfrentaram uma terrível tormenta. Não era fácil para aqueles homens conciliar a tempestade com a presença de Cristo ali no barco. Então, irmãos, percebam uma coisa. O fato de Jesus estar conosco e de estarmos vivendo uma vida de obediência não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver aquém dos espinhos desta vida. O céu não é aqui. Um crente que anda com Jesus pode, e muitas vezes, enfrenta também terríveis tempestades. Então eu quero que vocês vejam uma coisa. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Irmãos, quando estamos passando por essas tempestades, nós também temos a mesma sensação. Parece que Deus está dormindo. O Salmo 121 fala sobre o sono de Deus. Aquele que não dormita, nem dorme. Às vezes parece não estar atento aos nossos dramas. E isso gera
uma grande angústia na nossa alma. Sabe por quê? Assim como aqueles homens que conheciam bem o mar, eles eram pescadores profissionais, alguns deles. E por ser pescadores, com certeza, eram também bons nadadores. Mas mesmo sendo pescadores e bons nadadores, a sensação qual é? Nós vamos morrer. Olha, muitas vezes o medo não mata fisicamente, mas mata emocionalmente. Ele tira toda a alegria. Você já passou por essa experiência, ou está passando por essa experiência agora? De não ter nenhuma alegria, porque está em meio a uma tempestade, está com medo. Já passou pela experiência, por exemplo, de estar numa festa, mas está ali com o coração em pedaços, chorando, ou ter que ir a uma reunião onde todo mundo está rindo, todo mundo está dando tapinha nas costas, e você está lá simplesmente por uma obrigação profissional, e lá dentro a sua alma está chorando. Como isso é triste, irmãos. A pessoa perde a alegria da vida, perde o apetite, ela adoece, porque aí vem os distúrbios psicossomáticos, o espírito agindo sobre o corpo, e você se sente como estivesse morto. Todo mundo está ali ao seu redor feliz, alegre, mas você está deprimido. Quem já passou por isso, sabe como essas coisas acontecem, e sabem que essas coisas não acontecem assim repentinamente, ela acontece progressivamente, né? É aquilo que às vezes começou com uma simples cautela, uma simples prudência, e aí deu lugar à concentração, e cada vez mais você começou a pensar naquela terrível situação, e cada vez mais você foi ficando tensa, e até imaginando possíveis acontecimentos na sua mente, e essas tensões levaram você a um estado de angústia, a um estado psicológico atormentador. A angústia vai dando lugar à ansiedade, você aí já não consegue mais comer, você já não consegue mais divertir-se, você não consegue mais dormir direito, e a ansiedade vai dando lugar ao pânico, ao terror, e a vida passa a ser algo terrível, e o terror desestrutura a personalidade da pessoa como um todo. Por certo, há pessoas aqui hoje nesta situação, vivendo já este momento de terror. Irmãos, o medo é um gigante, e ele tem esta capacidade, ele produz desespero. E aqui nós temos um grito, é um grito. Lá em Lucas, na mesma narrativa, Lucas 8, 24, diz, os discípulos se aproximam e dizem: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Aqui é a última gradação do medo, o terror, e o terror desestrutura completamente as pessoas. É por isso que muitos acabam fugindo para o suicídio. Eles fazem isso por achar que o fardo que está sobre ele naquele instante é insuportável. Nós não vamos parar aí, irmãos, porque temos Cristo conosco, mas não podemos ignorar que há muitos fardos que vêm sobre nós, porque a vida é muito complexa, e por conta desta complexidade, e por conta das muitas variantes desta vida, é que muitos procuram fugir da realidade, às vezes isolando-se, trancando-se em si mesmo, ou refugiando-se no quarto de maneira depressiva. Fazem isso porque naquele instante não vê sentido na vida. Pergunta é: que adianta, Senhor, estar vivendo? A vida lhe é absurda, e o medo existencial leva ao tédio. Tem medo e não sabe o que fazer com a vida.
então acaba se afundando. A pergunta que eu faço é: quem não passou por isto? Quem não passou por isto? Mas eu não paro nesta pergunta. A pergunta capital para nós não é esta. Todos nós vamos passar por esta realidade. Quem não passou, um dia vai passar. Porque somos de carne e sangue. E não podemos ignorar esta realidade. Mas a pergunta capital para nós não é esta. A pergunta capital é: como superar o medo? E esse é o segundo e último ponto que eu quero tratar nesse instante. Então eu trouxe um diagnóstico. Você talvez tenha se identificado com esse diagnóstico. Você talvez tenha dito para si mesmo: pastor, parece que está conhecendo minha vida nesses últimos dias. Eu estou de fato vivenciando esta realidade. Eu fui atingido por uma tempestade repentinamente. E essa tempestade é ameaçadora, tem me causado medo. E eu estou com pavor, com terror. Tento me controlar e não consigo. Eu sinto que estou perecendo. Eu não sei qual é o seu medo. Mas, como eu disse, geralmente ele vem daquele cenário doméstico. A grande pergunta é: como superar o medo? Vamos olhar para os discípulos agora e ver. Vamos voltar ao nosso texto e ver qual é a resposta de Deus para superar o medo. Então eu volto à pergunta: o que fazer quando temer? A resposta é simples, é igual o sermão que o pastor Frank fez ontem à noite. Ele diz: olha, eu vou dar uma resposta simples, e eu vou na mesma linha dele. A resposta é simples, mais simples do que a pergunta, parafraseando ele. A resposta é: quando temer, o que fazer? Procure a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Jesus. Então notem, o barco que está afundando leva pescadores, leva homens afeitos ao mar, homens que sabem nadar, homens que conhecem o mar muito bem, mas que estão apavorados. No entanto, naquele barco havia um homem que não era pescador. Humanamente falando, ele não conhecia o mar tão bem quanto eles. Mas foi a este homem que eles foram procurar. Procuraram a pessoa certa. Ele havia feito o mar e os ventos e tinha autoridade sobre ambos, como diz João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi a esse homem que eles foram procurar. Jesus está ali na popa, dormindo sobre um travesseiro. Então eles o despertaram. O que é que acontece nesse instante? Ele simplesmente levanta-se e, com duas palavras apenas que pronuncia, tudo fica em ordem. Os discípulos, maravilhados com o poder demonstrado por Cristo, fazem a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, irmãos, não há resposta. No início do Evangelho de Marcos, esta pergunta é feita 4 vezes. A resposta vai ser dada por um pagão lá no fim do Evangelho. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, nesse texto de Marcos 4, 35 a 41, não há uma resposta. Mas nós poderíamos dar uma resposta. Quem é este? E a resposta seria:
Este é aquele que manda que as coisas se aquietem e elas se aquietam. Este é aquele que tem poder sobre os ventos e as tempestades. Este é aquele que tem poder sobre tudo. E eu quero agora que vocês observem como Jesus age neste momento. Eu faço uma pergunta. Jesus se dirige aos discípulos nesta hora? Não. Ele se dirige ao vento, ele se dirige ao mar e diz assim: acalme-te, emudece. Ou silencie, cale-se. Ele já havia feito isso com o mar vermelho, diz o Salmo 106, versículo 9. Ele repreendeu o mar vermelho. Então percebam uma coisa interessante. Ele não vai ao medo. Ele vai às causas do medo. E aí eu faço uma pergunta. O que é que está causando o medo aos discípulos? O vento e o mar revolto. Então notem, Jesus não fala com os discípulos, fala com o vento, fala com o mar. Depois é que ele vai falar com os discípulos. Os discípulos estão com as consequências. Ele vai às causas. Aqui está a grandeza de Jesus. A pessoa que não vê Deus agir em sua vida, porque ela simplesmente quer eliminar as consequências. Mas não quer que Cristo mexa nas causas. Ela não quer que Cristo vá na raiz do problema. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 9 e 10, vemos Deus procurando o homem. E qual é a pergunta que Deus faz ao homem? Onde estás? E qual é a resposta? Tive medo. A resposta é: tive medo. Então percebam, não foi Deus que plantou o medo no coração humano. Foi a consciência do erro, foi o pecado. Alguém já disse que o medo é o imposto que a consciência paga pela culpa. Então vejam, a primeira vez que a Bíblia menciona a palavra medo é em conexão com o fruto de desobediência do homem a um princípio de Deus para a sua vida. Aí eu faço uma pergunta. No momento, você está com medo? Sim. Vai outra pergunta. Por que você está com medo? Será que é porque você fez coisas erradas? Acontece muito de a pessoa estar com medo porque fez o que é errado. Por exemplo, a pessoa faz um negócio errado na empresa e agora está com medo. Ela está dizendo: se descobrir, eu estou na rua. Em razão disso vem a inquietação. E ela está agora orando ao Senhor, dizendo: Senhor, livra-me desta situação. E Deus aí lhe responde: tudo bem, fique tranquilo, eu vou agir em teu favor, mas primeiro vou tratar da causa. É preciso pôr o que causa medo em ordem. E aí eu faço uma outra pergunta. Você quer que Cristo trate em primeiro lugar daquilo que lhe causa o medo, antes de operar nas consequências que isto está trazendo à sua vida? Se você disse sim, então você deve confiar nele, você deve obedecê-lo, independente do que possa acontecer. Então eu quero que vocês percebam uma coisa interessante. O perigo maior que os discípulos enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Vejam o versículo 40. Jesus diz assim aos seus discípulos:
Então lhes disse: por que sois assim tímidos, medrosos? Como é que não tendes fé? Ou seja, ainda não tem fé, apesar de tudo o que viram, ouviram e experimentaram? Mesmo depois de todos os milagres que vocês me viram realizar, mesmo depois de todas as palavras que me ouviram dizer, mesmo depois da vida que tenho vivido na presença de vocês, será que tudo isso não representou nada para vocês? Porque sois assim medrosos, como é que não tendes fé? Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Irmãos, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle. Desesperamos-nos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. E eles tinham razão para ter fé e não medo. Sabe qual era? É que o próprio Jesus havia empenhado sua palavra a eles. Como foi que ele disse? Passemos para outra margem. A promessa de Cristo deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos. Como diz o Salmo 89, versículo 9: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Eles não precisavam temer. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Por quê? Porque quem garantiu isto foi Jesus. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Por isso eles deviam dizer como o salmista disse lá no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem para o seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, irmãos, quero aplicar isso aqui para nossas vidas. Quando o medo assaltar a sua fé, e ela vai assaltar, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. E lembre-se, Jesus está conosco. A presença de Jesus nos livra de todo temor. Davi diz assim no Salmo 23, o salmo que nós lemos na devocional: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí eu faço uma pergunta: Davi não temeria porque o vale era um lugar seguro? O vale da sombra da morte é o vale onde os leprosos ficavam. Quem entrasse ali naquele vale era morte certa. Ninguém sairia dali vivo. Eles ficavam em cavernas. E Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E Davi diz isso não porque o vale seria um caminho seguro, não porque as circunstâncias seriam fáceis de enfrentar, mas porque a presença de Deus seria o seu amparo. Irmãos, a presença de Deus nas tempestades é nossa âncora e nosso porto seguro. Qual foi a promessa de Jesus? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, 20. Os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram que Jesus estava com eles. O rei do céu e da terra estava no mesmo barco, por isso aquele barco não podia afundar.
O Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos ter medo das tempestades. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz, a natureza obedece. Ele controla todas as circunstâncias. Então eu quero que vocês vejam o seguinte. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria. E depois repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. Olha, irmãos, muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade. Nosso maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. Nosso maior problema está quando esquecemos que o Senhor é a nossa bandeira, que Ele é o nosso defensor, que Ele é o nosso escudo. Por isso foi que os discípulos ficaram desesperados. Desesperamos, irmãos, porque olhamos para nós mesmos e percebemos que não temos forças para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas. Não temos recursos para enfrentar este gigante. E nesta hora, irmãos, eu quero concluir mostrando que nós temos que fazer como o rei Josafá fez, quando estava encurralado por 3 inimigos que se armaram até os dentes para atacar Jerusalém. E esses inimigos mandaram-lhe um recado insolente, dizendo ao rei que ele não podia escapar das suas mãos. Josafá, sendo homem, assim como nós, teve medo. Ficou alarmado. E vejam o que ele fez quando ele temeu a tempestade da sua vida. Abram comigo, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20. E eu quero encerrar aqui com a leitura desse texto e um breve comentário. 2 Crônicas 20, versículo 12. Ele diz assim, ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Não parece às vezes com a nossa situação? Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Irmão, quando o problema é maior do que a sua força, quando você não sabe o que fazer, só há uma saída. Olhe para Deus e espere nele. Pois quando a tempestade está fora do seu controle, certamente não está fora do controle de Deus. Diante dessa certeza, a pergunta é: por que temer? Só temos que dizer, como o salmista Davi disse no Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Queridos, nele você pode confiar. Ele sempre guardará o seu barco nas tempestades. Mas uma outra coisa que você precisa saber: Ele é especialista em derrotar gigantes. Ele pode sim tirar o medo que você chegou aqui. Olhe para Ele, procure Ele. Deus o abençoe. Amém.